Biografia de Hudson Taylor. Capítulo 14. O trabalho começa. Os novos missionários da missão do interior da China não esperaram muito tempo para Deus responder às suas orações por acomodação. O primeiro missionário a embarcar no navio para recebê-lo na China foi William Gamble, da missão presbiteriana americana. William vivia em Nigbo, na mesma época que Hudson, e eles se tornaram amigos. Agora ele estava animado em receber o velho amigo de volta à China. William Gamble era o impressor da missão e se mudara de Nigbo para Xangai pouco tempo atrás a fim de criar uma nova publicadora. Ele comprou um grande armazém perto da cidade velha para abrigar a nova prensa, mas o equipamento de impressão sofrera um atraso. Por isso o armazém estava vazio. Quando descobriu que os novos missionários não tinham onde ficar, insistiu para que usassem o armazém o tempo que quisessem enquanto organizavam as permissões necessárias na mudança para o interior. O armazém seria mais que suficiente para todos eles, seus equipamentos e suprimentos. No dia seguinte, o grupo descarregou seus pertences do navio com alegria e se mudou para o armazém. Depois de secar os pertences molhados e lavar todas as roupas pessoais e de cama, chegara a hora do início do trabalho. Hudson contratou um barbeiro que raspou a frente da cabeça de cada homem e fez uma trança falsa no cabelo que restava de todos. Em seguida, o grupo foi todo equipado com roupas chinesas. Quando saíram do armazém para a rua, um grupo de estrangeiros e chineses parou para olhar e rir. Os homens em particular tiveram dificuldade em manter as calças puxadas para cima e não tropeçar nas extremidades onduladas dos novos sapatos. Saiu até mesmo um artigo no jornal de Xangai sobre a nova missão no interior da China. No artigo, o escritor o chamou Missão Trança. Para muitos estrangeiros em Xangai, o comportamento da nova missão não era britânico nem cristão. Os missionários de outras organizações muitas vezes atravessavam a rua quando viam alguém da missão no interior da China se aproximar. Eles não queriam ter nada em comum com um grupo tão estranho de pessoas. Tudo isso fez com que alguns dos novos missionários se perguntassem se vestir roupas chinesas e ter um penteado chinês era a abordagem certa. Hudson lembrou-lhes de que eles partiriam em breve para o interior, onde encontrariam milhares de pessoas que nunca tinham visto nenhum branco antes. Você quer ser lembrado pela roupa ocidental e estranha que usava ou pela mensagem de salvação que você pregava? Ele perguntou aos missionários. Os novos missionários entendiam seu ponto de vista e passavam bastante tempo praticando o ato de enrolar as mangas das túnicas e comer arroz com pauzinhos. 3 semanas após a chegada, a documentação ficou pronta e a missão no interior da China recebeu permissão para deixar Xangai e se dirigir a Hangzhou. Antes de partir, vários missionários de outros grupos vieram conversar com Hudson. Disseram-lhe estar louco. Como podia incentivar 9 mulheres solteiras a se aventurar no interior? Ele não sabia que em toda a China não havia mulheres solteiras trabalhando longe dos 5 portos do tratado? Hudson sabia disso, e enquanto falava, ele pensava na praia em Bridgeton e em tudo que Deus lhe havia mostrado lá. Ele faria todo o possível para manter as mulheres seguras, mas Deus as chamara, e cada mulher conhecia os riscos envolvidos. William Gamble apegara-se aos missionários que ficaram em seu armazém. Ele ficou triste ao vê-los partir e não queria aceitar o dinheiro do aluguel que insistiam em pagar. Ele foi ao convés para vê-los partir. Era uma noite linda, iluminada pela lua quando entraram nos barquinhos orientais que os levariam a 160 quilômetros acima até o rio Angpo, para Hangzhou. William Gamble os ajudou a bordo e antes de se despedirem deixou um pequeno pacote no banco do último barquinho. Quando o pacote foi aberto, viram que continha todo o dinheiro do aluguel pago pelo uso do armazém e uma nota que dizia: para o bem da missão. Os barquinhos flutuavam em silêncio pelo rio, passando pelas docas, onde o navio que eles vieram ainda estava ancorado, para reparo. A tripulação esperava pelos missionários e quando os viram, imploraram a Hudson que viesse a bordo para um último culto. À luz da lua, os missionários escalaram a escada de corda na lateral do navio para o convés. Hudson pregou um breve sermão no convés interior e eles cantaram alguns hinos juntos. Sr. Bruton perguntou se ele poderia viajar rio acima com o grupo por alguns dias e o capitão deu a permissão.
Então, com mais um membro, o grupo retomou a viagem. No trajeto, a equipe e os missionários cantavam juntos. Sim, nós nos separamos, mas não para sempre. O mesmo hino que irritara tantos membros da tripulação quando o ouviram pela primeira vez nas docas da Companhia das Índias Orientais em Londres. Agora eles mesmos o cantavam, o mais alto possível, não se importando com o que pensavam os marinheiros dos barcos próximos. Sr. Bruton viajou com eles durante os 3 dias, e Hudson o batizou no rio antes de seu retorno ao navio em Xangai. A viagem para Guangzhou foi muito lenta e levou 4 semanas antes que os barquinhos ancorassem lá. A cidade de 1 milhão de pessoas era tão bonita quanto Hudson havia dito a todos, ainda que muito danificada da rebelião de Taiping. A maior parte dela havia sido reconstruída e existiam muitos lagos e campos abertos ao redor da cidade. Como ocorreu em Xangai, poucas casas poderiam ser alugadas em Guangzhou. Depois de vários dias, contudo, Hudson conseguiu encontrar o lugar perfeito. É claro, caso alguém usasse de muita imaginação. A casa no número 1 da New Lane era um dos prédios não reparados após a rebelião, com enormes buracos nas paredes, e o que restava delas estava coberto de lama. Mas a casa também era enorme, um edifício de 2 andares e mais de 30 quartos. Hudson enxergou de imediato as possibilidades oferecidas. Haveria um hospital e um dispensário no térreo, e espaço para acomodações para todos no andar de cima. A casa também contava com um quintal contendo um lindo jardim de pedras e um lago onde as crianças podiam brincar com segurança. A equipe começou a consertar a casa. Eles sabiam que a maioria das pessoas na cidade nunca tinha visto um estrangeiro antes, por isso não os queriam assustar. Assim, deixavam as janelas abertas e as cortinas não fechadas a maior parte do tempo para que os vizinhos vissem o que eles faziam. Logo, surgiram pequenos grupos de chineses que os observavam comer arroz e legumes com pauzinhos e bater nas moscas com grandes leques de grama. Pouco a pouco, as pessoas que olhavam pelas janelas ficaram mais ousadas. Punham-se em pé na entrada e mais tarde se arriscaram a entrar. 1 ou 2 pessoas curiosas abriram um baú para ver o que continha nele. Viravam a alça no varal de roupas e fingiam pendurar roupas nele, como as mulheres estrangeiras faziam. Algumas das mais valentes examinavam os cabelos longos das mulheres, que eram de cores estranhas, branco como o fio de um bicho de seda, ou marrom como uma corda de linho. Elas encaravam os olhos azuis e cinzas dos estrangeiros, e riam de seus narizes longos e irregulares. Esfregavam as sardas para ver se eram pintadas, e chegavam à conclusão de que, embora os estrangeiros tivessem algumas deformidades infelizes, não eram tão diferentes assim. Notícias dos estrangeiros amigáveis se espalharam pela cidade. Em pouco tempo, a casa em New Lane era uma colmeia em atividade. O hospital foi inaugurado e logo mais de 200 pacientes por dia recebiam cuidados médicos. Tsui, um dos convertidos na igreja da Rua da Ponte, em Igbo, juntou-se à equipe. Ele passava os dias a pregar e conversar com a multidão que vinham até a casa. Após algumas cirurgias particularmente difíceis, para remover cataratas, por exemplo, Hudson tirava um tempo para cantar hinos e tocar sanfona. Os pacientes adoravam. Hudson cantava o mais alto possível e depois subia em uma mesa e pregava de todo o coração. A vida nunca era monótona na casa em New Lane. Muitas vezes, Maria se sentava com os pacientes, orando com quem parecia assustado, e contava histórias para as crianças. Ela também teve outro bebê para cuidar. A pequena Maria era a irmãzinha que Grace pedira por tanto tempo. No final do verão, a família Taylor fez uma pausa muito necessária. Maria e os 5 filhos ficaram na montanha fora da cidade, enquanto Hudson dividia seu tempo entre lá e o trabalho em Guangzhou. As crianças encontraram novas energias ao escalar e fazer explorações longe do calor da cidade. Elas corriam e nadavam o dia todo, gastando as energias até o anoitecer. Mas uma manhã, cerca de uma semana de sua estada nas montanhas, Grace não quis sair da cama. Maria trouxe comida, mas Grace não estava com fome. À medida que o dia passava, Maria ficou muito preocupada, por isso mandou chamar o marido. Quando ele chegou, a temperatura de Grace estava muito alta. Hudson examinou com cuidado. Então ele saiu em silêncio da sala e fez um gesto para que Maria o seguisse. Eles caminharam até o lago em que as crianças gostavam de nadar. Então ele disse a Maria com uma voz hesitante:
Não há esperança de que Grace melhore. Ela tem meningite e não há cura. Sempre havia alguém com Grace, limpando-lhe a testa, cantando para ela e orando por ela. 5 dias depois, enquanto Hudson, Maria e muitas das pessoas que estiveram com ela no navio faziam companhia a ela ao redor da cama e cantavam hinos, Grace morreu em paz. Hudson sentiu muito a falta da filha, chorou durante muitos dias. Tudo que fazia e via lembrava-lhe Grace. Ele passava pelo lago e via os cisnes que gostavam de alimentar juntos. Olhava pela janela da sala de cirurgia e via o pequeno balanço no pátio que ela lhe pedira para fazer. Agora ele ficava parado ali. No entanto, o trabalho em Wang's Hole continuou. Enquanto havia tristeza, também havia alegria. William Holdland e Mary Beale se casaram, e Young Lijon, que acompanhara Hudson e Maria à Inglaterra 7 anos antes, se juntou a eles. Pastor Young, como agora era chamado, começara uma pequena igreja. Logo ela contava com 50 cristãos batizados. A igreja era ativa no alcance do resto da comunidade com a mensagem do Evangelho. 4 outras estações missionárias também foram abertas nas cidades vizinhas, e a missão no interior da China começou a crescer à medida que novos missionários chegavam da Inglaterra. Ainda havia muitos outros desafios, e Hudson estava ficando inquieto. Ele estivera em Wang's Hole durante quase 2 anos, e era hora de ele mudar para o interior. Jane Faulding e Mac Carter, que se juntaram à equipe de Wang's Hole da Inglaterra, concordaram em ficar e apoiar Young Lijon, enquanto o resto do grupo empacotou seus pertences mais uma vez. Em junho de 1868, eles embarcaram em uma casa flutuante para Young's Hole, 320 quilômetros mais para o interior. Eles navegaram acima pelo Grande Canal, atravessaram o rio Yangtze e depois navegaram mais 20 quilômetros até que chegaram a Young's Hole, a cidade que Marco Polo havia governado no século XIII. Como Tongs Hole, que Hudson visitara há 13 anos com John Bordon, Young's Hole era conhecida pelo comportamento indisciplinado de seus habitantes. Conscientes disso, os membros da missão no interior da China ficaram em silêncio em sua casa fluvial até o final de julho, quando se mudaram para uma casa grande que Hudson havia alugado. A casa ficava perto de várias outras casas e tinha uma série de dependências para os membros da equipe morarem. Hudson contratou alguns carpinteiros que passaram várias semanas trabalhando para reparar e melhorar a casa para que a equipe pudesse fazer o melhor uso dela em seu ministério. Poucos estrangeiros haviam se aventurado em Wang's Hole, e assim o grupo foi muito cauteloso ao entrar em contato com os habitantes locais. Várias pessoas cultas na cidade não gostaram de ver os missionários estrangeiros, por crerem que eles prejudicariam suas crenças confucionistas. Por isso, começaram a espalhar rumores sobre o grupo, dizendo que eles comiam bebês e removiam os olhos das pessoas moribundas. Os habitantes locais acreditavam no que ouviam e no que liam nos cartazes que surgiram pela cidade, listando todas as práticas nocivas em que os estrangeiros se envolviam. As pessoas começaram a se reunir do lado de fora da casa da missão no interior da China e cantavam e zombavam de seus residentes. No início havia uma centena de manifestantes, mas a cada noite o número crescia. Por fim, no sábado à noite, dia 22 de agosto de 1868, havia cerca de 10.000 manifestantes reunidos fora da casa. O canto da multidão enchia o lugar. Os demônios estrangeiros comeram 24 crianças e a multidão gritava: "Os demônios estrangeiros comeram 24 crianças!" Pedra e bolas de lama explodiam contra as paredes do pátio. E as pessoas mais irritadas empurravam o portão fechado com uma corrente. Hudson disse a Maria: "Deve haver pelo menos 8.000 deles, e cada um deles pensa que queremos comer seus filhos." Não é de admirar que estejam com raiva. Maria assentiu. Herbert, Howard, Samuel e a pequena Maria estavam amontoados em torno de sua mãe, que segurava o bebê mais novo, Charles. Os missionários começaram rapidamente a fazer barricadas na casa. Pregaram as persianas, trancando-as, e empilharam mesas e outros móveis em frente à porta. Hudson reuniu todos. Além de Maria, dele mesmo e de seus 5 filhos, havia 3 homens e 5 mulheres da missão no interior da China, bem como 19 cristãos chineses na casa. Hudson falou: "A multidão está muito zangada. Não acho que vão parar até se vingarem."
William Hoadley e Henry Reid assentiram com a cabeça. Algumas das aglomerações anteriores tinham sido feias, mas nada assim. Hudson prosseguiu. Nossa melhor esperança é chegar ao Mandarim com rapidez e lhe pedir ajuda. Só ele pode deter isso. George se ofereceu. Eu irei. William Hoadley o acompanhou na decisão. Eu também. Hudson respondeu. Não, o Mandarim me conhece. Ele sabe que sou o líder da missão. Eu preciso ir. George virá comigo. William, fique aqui e ajude Henry a proteger os demais. Hudson despediu-se de Maria e das crianças com um beijo. E com George saiu ao pátio e desapareceu pela casa de um vizinho. Eles caminharam com velocidade assim que chegaram à rua que ficava atrás de sua casa. Se eles mantivessem a cabeça baixa e não corressem, talvez não fossem reconhecidos. Mas algumas pessoas da multidão os viram, mesmo com as roupas chinesas e tranças, quando viraram a esquina. Assim que a multidão começou a chamar por eles, Hudson e George se olharam e começaram a correr para salvar a vida. Felizmente estava escurecendo e Hudson conhecia um atalho, através de alguns campos. Depois de um tempo, os homens olharam para trás. Ninguém os seguia. Eles correram, sabendo que a multidão adivinharia que se dirigiam à casa do Mandarim. Se a multidão chegasse ao portão primeiro, eles não teriam esperança de entrar para ver o Mandarim. Eles dobraram a esquina e viram o portão para a casa do Mandarim cerca de 10 metros à frente deles. Mas a multidão corria do outro lado, com facas nas mãos e gritando a plenos pulmões. Era tarde demais para Hudson e George voltarem. Eles precisavam chegar ao portão primeiro. Eles corriam cada vez mais rápido, aproximando-se do portão e da multidão. Quando a multidão estava prestes a agarrá-los, eles abriram o portão e se jogaram no pátio do Mandarim. No entanto, tinham de agir com rapidez. O Mandarim precisava ser informado de que eles estavam no seu pátio e sob sua proteção. Salva a vida, salva a vida! Hudson gritava o mais alto que podia, enquanto recuperava o equilíbrio e corria para casa. Salva a vida! Eram as únicas duas palavras a que o Mandarim tinha que responder. E rapidamente o secretário do Mandarim veio correndo para ver o motivo da agitação. A multidão recuou quando viu. Perdera-se a oportunidade de colocar as mãos nos demônios estrangeiros, agora sob a proteção do Mandarim. O secretário convidou os dois homens a entrar e pediu que esperassem. A casa da missão no interior da China estava a pouco mais de 1,5 km de distância. E enquanto esperava, Hudson e George podiam ouvir milhares de pessoas gritando e cantando fora da casa. Era impossível imaginar o que poderia estar acontecendo com quem estava na casa. Eles oraram o quanto puderam, enquanto esperavam o Mandarim. De volta à casa, as mulheres e as crianças foram enviadas para o andar de cima, enquanto os homens permaneciam no andar de baixo para manter as barricadas no lugar o maior tempo possível. Podia-se ouvir uma batida rítmica contra a porta da frente, até que um martelo a esmagou, bem como a mesa que estava apoiada contra ela. Os homens buscavam desesperadamente algo para reforçar a barricada, mas não havia nada. As barricadas seriam destruídas por completo dentro de mais alguns segundos. E William Hoadley correu para as escadas. Ele precisava avisar as mulheres, mesmo que não houvesse saída do segundo andar. Henry Reid fugiu para o jardim. Por volta dessa hora, o Mandarim concordou em ver Hudson e George. Depois de se cumprimentarem, Hudson, fluente no dialeto mandarim, explicou que sua casa estava sob cerco e que muitas vidas estrangeiras corriam perigo. O Mandarim assentiu e franziu a testa e perguntou: por quê? Hudson respondeu: porque foram espalhados vários tipos de rumores falsos por Yangshuo. Esta manhã, um novo cartaz dizia que nós comemos bebês. O Mandarim perguntou com educação: e o que você faz com os bebês que captura? Onde eles estão agora? Você vai pegar mais algum? Hudson ficou chocado com suas perguntas. O Mandarim também acreditava nessas mentiras? Hudson tentou manter a calma. Nós viemos aqui para ajudar os bebês, não para machucá-los. Tenho certeza que o Senhor não encontrará um bebê faltando na cidade, mas seria uma pena descobrir isso depois de todos termos sido mortos. Sim, concordou o Mandarim, mas por que as multidões estariam criando caos se não houvesse motivo para fazê-lo? Hudson mordeu o lábio com frustração. Algumas coisas incorretas foram ditas ao povo. Posso sugerir que primeiro o Senhor acalme a multidão e depois continue as perguntas? Hudson falou com toda a sinceridade e franqueza possíveis. Sim, essa é uma boa solução para o problema.
Vocês fiquem aqui fora de vista e vou ver o que posso fazer, disse o mandarim quando saiu da sala. Mais uma vez, Hudson e George foram deixados à espera sozinhos. Ainda podiam ouvir os gritos e os golpes ao fundo. Eles oraram e esperaram, e oraram um pouco mais. Uma hora se passou. Eles começaram a se perguntar se o mandarim talvez não estava bebendo chá na sala ao lado, esperando que a multidão matasse todos antes de voltar a dizer-lhe que chegara tarde demais. Mas uma hora passou. Agora o barulho da revolta se dissipara. Hudson e George se perguntavam o motivo. Mais tempo passou. Por fim o mandarim voltou para a sala e disse: tudo está quieto agora. O governador militar da cidade e os soldados foram até sua casa. Eles fizeram algumas prisões, principalmente de pessoas que saquearam sua propriedade. Elas serão punidas. Vocês podem voltar para casa agora. Enviarei uma escolta para os acompanhar com segurança até lá. E colocarei alguns guardas no seu portão hoje à noite. O coração de Hudson disparou. Se pessoas saquearam a casa, isso significava que as barricadas haviam cedido. Se a multidão entrou, o que teria acontecido com Maria, as crianças e os outros missionários? Quando chegaram, Hudson conseguiu ver a fumaça saindo da casa. Os dois homens atravessaram o mar de destroços deixados lá. Livros foram rasgados e espalhados pelo chão. Uma parede havia sido queimada. Sacos de arroz foram feitos em pedaços e os grãos estavam espalhados por todos os lados. A mobília foi esmagada, mas não havia pessoas ou corpos na casa. O novo convertido que estivera na casa entrou correndo. Venha aqui, ele disse apontando para que eles o seguissem. Hudson e George correram atrás dele. Ele os levou pelo pátio até a casa de um vizinho. Em um pátio interno da casa encontraram todos seguros. Hudson gritou de alívio quando os viu. Foi-lhe contada a história de fuga. Quando as barricadas cederam, William Holdley subiu as escadas para avisar as mulheres, enquanto Henry Reid fugiu para o jardim. As mulheres e William Holdley ficaram presos no andar de cima. A única chance de fuga era pular 5 metros para o pátio abaixo deles. Eles jogaram cobertas e travesseiros para amortecer a queda. À medida que cada pessoa pulava, Henry as escondia na casa do poço que ficava na parte de trás do jardim. Antes de todos conseguirem saltar para a segurança, alguns homens subiram para o andar de cima. Eles roubaram os objetos de valor. E quando William Holdley se recusou a entregar o relógio, um dos invasores pegou um tijolo para esmagar a cabeça dele. Maria abriu os braços entre o homem e William Holdley. Então o homem se virou para golpeá-la com um tijolo. Ela perguntou ao homem: "Você machucaria uma mulher indefesa?" Ele ficou surpreso com a pergunta, largou o tijolo e correu para a porta. "Subam, subam!" Ele gritou para a multidão abaixo. William Holdley e as mulheres restantes aproveitaram a oportunidade para saltar em segurança. Infelizmente, a multidão do andar inferior colocou fogo nos travesseiros e nas cobertas. Henry Reid os empurrou para longe, mas agora não havia nada para amortecer a queda. Maria pousou mal, torceu a perna e a cortou. Emily caiu para trás quando atingiu o chão e quebrou o cotovelo. Maltratados e machucados, estavam todos seguros e um vizinho deu-lhes refúgio no pátio interior. Mais tarde naquela noite, todos voltaram para a casa da missão no interior da China. Os quartos haviam sido saqueados, as gavetas esvaziadas, as janelas destroçadas e os móveis destruídos. Surpreendentemente, no entanto, o quarto de Emily não fora tocado. Mas incrível ainda, a sala onde a maioria dos registros da missão, papéis importantes e dinheiro eram mantidos, não haviam sido mexida. No dia seguinte, o mandarim enviou uma proclamação alertando as pessoas de Wangzhou para não incomodar os missionários de novo. Ela terminava com as palavras: "Se algo assim ocorrer outra vez, os infratores serão punidos com severidade. Não desobedeçam." A proclamação foi postada na esquina de cada rua. Uma semana após a revolta, as coisas voltaram ao normal na cidade. Os missionários consertaram a casa e seu ministério em Yangzhou continuou e tornou-se frutífero.